embora. Vamos lá. Olá, eu sou Estela e esse é o Não Cabe no Feed. Esse é um canal que tá para sair do papel já tem bastante tempo e eu pensei que agora, essa hora da noite, deveria ser um horário em que eu deveria começar isso daqui. Não Cabe no Feed não surgiu até hoje por causa do perfeccionismo. E eu sou psicóloga e eu refleti bastante, principalmente depois de um encontro que eu tive com uma amiga, falando sobre o porquê que eu ainda não falei, eu não falo sobre coisas que eu acho importantes por causa do meu perfeccionismo. Então eu vim aqui abrir essa câmera, apesar dos pensamentos de que eu não vou saber fazer isso, de que eu sou iniciante, de que não vai ficar bom, de que vai dar muito trabalho, porque eu já trabalho demais e todos os outros pensamentos assim. Eu resolvi ligar a câmera do meu celular pra vir conversar com vocês, sem roteiro, falando coisas da minha cabeça, porque a ideia do Não Cabe no Feed era um pouquinho isso mesmo. E de onde que nasceu o Não Cabe no Feed, né? Por que ele surgiu? Já tem um tempo que eu estou vivendo uma experiência interessante, assim, de reflexão mesmo e de tentativa de mudança de alguns comportamentos. Uma reflexão sobre para onde eu quero ir, o que eu quero construir para mim, para a vida, para o futuro, enfim. Venho pensando muito sobre essencialismo, venho pensando muito sobre dopamina, sobre compulsões, sobre os meus próprios comportamentos, sobre comportamento em sociedade, enfim, muitas coisas. Eu refleti comigo mesma, eu gosto bastante. E aí, o que aconteceu, assim, dentro desse período? Eu estou me propondo a fazer algumas coisas, dentre elas repensar as minhas compulsões por compras e também pelo uso das redes sociais. Eu me vi, assim, tendo alguns comportamentos que eu não gosto, sabe? Me vi deixando de fazer coisas que eu gosto muito, como leitura, sei lá, tocar um instrumento ou fazer outras coisas para ficar ali scrollando a rede social e em momentos de muita ansiedade descobri que eu fazia uso disso e também uso de compras compulsivas, assim. Não é uma coisa que eu quero ter pra minha vida. Eu não quero ser controlada por nenhum tipo de compulsão, sabe? Pra mim é muito importante que as coisas sejam feitas com intenção. Eu não acho que tem comportamento errado, mas as coisas precisam ser feitas com clareza. Então, eu decidi fazer um afastamento, mas a luz apagou. Faz parte, não é, pessoal? Ai, como é que eu vou ligar lá? Deixa eu mudar aqui. Pronto, tô de volta. E aí, onde eu estava, pessoal? E aí, eu repensei muito dos meus comportamentos, saí das redes sociais, estou repensando como é a melhor maneira de usar de uma forma mais saudável e estou passando por um período sem compras. Nesse período, eu comecei a pensar que, assim, nas redes sociais eu estava me sentindo muito ansiosa, muito cansada e meio emburrecida, assim, por causa do tanto de uso e também de muita informação, de muita propaganda, de coisa irrelevante ocupando o meu cérebro, sabe?
sentia falta de falar sobre coisas do meu interesse, coisas mais profundas, coisas sobre a vida, e sem ter que ser perfeito, sem ter que ser, ter um momento, um jeito certo, a coisa certa a ser feita, sabe? E o Não Cabe no Feed acabou aparecendo para mim como um lugar, né, de reflexão, uma possibilidade de entrar em contato com pessoas que queiram ter pensamentos, reflexões, assim como eu, estão pensando em mudar os próprios comportamentos, estão refletindo sobre os próprios comportamentos. Deixa eu mexer aqui meu mouse para não apagar minha luzinha. Estão refletindo sobre os próprios comportamentos, e eu achei que podia ser legal ter um espaço como esse, assim, pensando que eu não sou uma pessoa perfeita, que ninguém que as pessoas têm medos, têm ansiedades, têm sonhos, têm fortalezas, têm virtudes, enfim. E queria compartilhar aqui como tem sido a minha experiência, e talvez aprender com experiências de outras pessoas, claro que com muito respeito, de ambas as partes. Eu pensei em abrir esse espaço para reflexão mesmo, para mim, e se possível, quem sabe, se eu der a sorte, ter outras pessoas para refletir junto comigo aqui. Então, assim, tem muita coisa que eu gostaria de falar, de refletir, mas sem cobrança, não é para isso, não é para ser um canal que eu vou ficar cortando as coisas. Esse negócio que aconteceu da câmera que desligou a luz, acontece, a vida é disso, né? Assim, as coisas, a vida é sobre isso. Eu tô sentada aqui na minha cadeira, que eu acabei de trabalhar, já fiz comida, tá tarde da noite, e eu pensei, cara, se eu não fizer esse vídeo agora, eu não vou fazer depois. Eu vou arrumar alguma desculpa pra mim mesma e não vou fazer. Então eu vou sentar ali e vou fazer, antes de qualquer outra coisa. Então, é pra ser sem muita firula, sem muito corte, e aí descobrir pra onde que vai. Pode ser que a gente fale sobre alguns assuntos mais, sobre outros menos. Não sei, vamos descobrir. Espero que tenham pessoas aí, ou vou fazer sozinha também. Mas eu espero que tenham pessoas aí para poder refletir junto comigo. E que a gente possa formar, de certa forma, uma comunidade para isso. Então é isso. Boa noite pra vocês, porque eu tô gravando à noite, tá, gente? Mas se você estiver vendo isso em algum outro horário, bom dia, boa tarde. É isso. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Já falei demais.